Olá, meu nome é Beto Brito e você me acompanha aqui pelo canal Beto Espírita. Começo esse nosso vídeo de hoje fazendo uma pergunta. Você sabe quem era o jovem rico ou o mancebo rico que conversou com Jesus? Certa vez um jovem muito rico encontrou-se com Jesus quando Jesus passava com seus discípulos em determinado caminho e ele fez uma pergunta cuja resposta de Jesus o deixou triste. E ele saiu de fininho e foi embora triste. Essa história é contada pelo evangelista Mateus no capítulo 19 do seu livro, nos versos de 16 a 24. Também é narrada em Marcos. Hoje eu vou falar sobre a narrativa de Mateus. Esse jovem rico era um judeu de classe alta, homem muito importante naquela sociedade. Ele procurava viver de acordo com os mandamentos de Deus, cumprindo as leis da Torá, e ele queria saber o que é que ele tinha que fazer para receber a salvação. Em outras palavras, ele queria saber o que teria que fazer para ir para o céu, uma linguagem bíblica, assim falando. E por isso ele interpela Jesus, mas a resposta de Jesus mostrou um grande problema, levou aquele jovem a um dilema. Ele tinha muita riqueza e era muito apegado aos seus bens. E a resposta de Jesus o levou a ter que tomar uma decisão, fazer uma escolha. Então, o Mateus conta no livro que leva seu nome que certa vez, durante o ministério de Jesus, um jovem rico veio falar com ele. E ele se pôs de joelhos e diante de Jesus lhe perguntou o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Mas ele se dirigiu a Jesus da seguinte maneira: Bom mestre, que devo eu fazer para alcançar a salvação ou a vida eterna? Ao que Jesus, observando aquele jovem, lhe respondeu assim: Por que me chamais bom? Bom, só há um, Deus, meu Pai que está nos céus. Mas de acordo com a pergunta do jovem, Jesus faz essa observação e diz assim para ele: Você quer saber o que precisa para entrar no reino de Deus, para herdar a vida eterna? Cumpra os mandamentos da lei. E o jovem, embora conhecedor, ele era judeu, ele pergunta: Quais mandamentos? Jesus então recorre ao livro Êxodo, que é um dos livros do Pentateuco de Moisés, a Torá. E lá é onde tem os mandamentos: honrarás a teu pai e a tua mãe, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não matarás, não pronunciarás o nome de Deus em vão, enfim, todos aqueles mandamentos, o famoso decálogo de Moisés. Mas o jovem respondeu a Jesus que conhecia e que obedecia aqueles mandamentos desde a sua primeira infância, desde jovem. Então, Jesus sentiu um certo amor por aquele jovem. Ele contou que faltava apenas, para ser salvo, como ele perguntou, uma coisa. Porque o jovem disse: Já faço tudo isso, e o que é que ainda me falta? Acho que aquele jovem ficou até feliz quando Jesus diz: Cumpra os mandamentos. Ele que já os cumpria deve ter conjecturado consigo mesmo, soliloquiando, né? Palavra bonita. Então é moleza, eu já faço tudo isso. O que ainda me falta, mestre?
Jesus diz: falta só uma coisa. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me, e terás a vida eterna. Ouvindo isso, aquele jovem ficou triste, porque ele tinha muita riqueza e não queria desfazer-se de nenhum dos seus bens. Ele era muito apegado à sua fortuna. Quando o jovem foi embora, Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Isso, inclusive, deixou os discípulos em dúvida. Será que é possível entrar no reino do céu? Então Jesus lhes disse que todas as coisas são impossíveis para nós humanos, mas tudo aquilo que é impossível para nós, para Deus, tudo é possível. Até mesmo o que é impossível aos humanos. Pedro, o velho Pedro, filho de Jonas, que mencionou que ele e outros discípulos, ele e os outros discípulos, tinham deixado tudo para o seguir. E Jesus lhes assegurou da recompensa eterna. Isso está em Lucas capítulo 18, versos de 28 a 30, tá? Os evangelistas não nos contam muita coisa sobre aquele jovem rico, nem sobre o que aconteceu depois desse encontro com Jesus. Agora, por que Jesus disse para o jovem rico que ele deveria vender tudo que tinha, se desfazer de todos os seus bens e dar aos pobres, para então seguir Jesus? É como se fosse uma condição sine qua non. Tinha que fazer aquilo ou não teria chance. Jesus sentiu certo amor pelo jovem rico. Viu que ele estava, inclusive, se esforçando para agradar a Deus e para herdar a vida eterna. Para nós espíritas, para alcançar planos espirituais bons ou até felizes. Por isso que Jesus lhe mostrou onde deveria modificar e o que deveria modificar em sua vida para alcançar o seu intento, o seu desejo. Faltava vencer o seu amor ao dinheiro, aos bens materiais, à fortuna. O jovem rico era demasiado apegado aos bens materiais, à sua riqueza. Era grande a sua fortuna. Mas Jesus não estava ensinando que é preciso doar dinheiro para ser salvo. O que Jesus estava querendo mostrar para aquele jovem é que ninguém pode comprar a salvação ou o bilhete de entrada nos mundos celestes, nos mundos felizes da espiritualidade. Essa passagem, ela é conquistada por cada um individualmente, ao longo das muitas e muitas existências, das encarnações sucessivas. Ela é conquistada por aquilo que você faz, pelo bem que você faz ao seu semelhante, por quantas lágrimas você enxuga ao próximo, quanta sede você sacia ao seu irmão sedento, quanta fome você alivia do seu irmão, dando um bocado de comida, quanto você ouve o seu irmão quando ele quer fazer um lamento, pedindo a sua atenção. Enfim, a sua entrada no mundo feliz espiritualmente, ou no céu, para aqueles que assim chamam, preferem, depende do que você faz e não do que você tem. Isso não se compra, isso se conquista
com o amor. Na verdade, a quantidade de dinheiro que ganhamos ou doamos é irrelevante para alcançar essa salvação, essa vida eterna, esse mundo feliz do plano espiritual. Relevante mesmo são as nossas atitudes, como acabei de falar, no cumprimento das leis de Deus, no amor a Deus e ao próximo, como a nós próprios. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que nada é mais importante do que Ele. Às vezes, enfrentamos escolhas difíceis, em que seguir Jesus significa cumprir as suas leis, implica perder coisas, renunciar, abdicar, coisas como dinheiro, propriedades, bens materiais, até mesmo às vezes família, emprego, dependendo da sua missão. Nesses momentos, nessas ocasiões, temos que tomar decisão, temos que fazer escolha e decidir se Jesus é mesmo o importante em nossa vida, nos mostrando o caminho que nos conduz ao Pai. Aquele jovem rico provavelmente não tinha observado, mas sua riqueza se tinha tornado uma espécie de ídolo, algo que era mais importante para ele do que Deus. Era o seu grande ídolo, eram os seus bens, sua fortuna. Deus, ele até gostaria de ir para perto dele, para o céu, como ele queria, mas não era capaz de abdicar da sua fortuna. E como disse Jesus em outra ocasião, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou amar ao outro e odiar a um. Pois bem, aquele jovem precisava aprender a valorizar o dinheiro menos e a colocar mais confiança em Deus, no Pai. Agora a gente pergunta, a história do jovem rico é uma parábola? Não. A história daquele jovem foi um fato acontecido, porque as parábolas são pequenas histórias criadas para exemplificar verdades mais complexas de maneira mais simples, utilizando-se da linguagem do povo, da sua cultura, daqueles que eles conhecem. Isso chama-se parábola. Mas no caso do mancebo rico, foi um fato que de fato aconteceu. Jesus, no seu breve ministério, andava pelas aldeias, pelos vilarejos, pelas cidades, com seus discípulos, e por aí ele ia fazendo seus milagres, suas curas, mas o mais importante, ele ia dando os ensinamentos. Ele era o mestre, ele ia deixando a sua grande lição, as notícias do céu que ele trazia para nós. Em grego se chama evangelho, que é a boa notícia, a boa nova. Então esse fato, de fato aconteceu, não foi uma parábola. E o que ela tem em comum com os nossos dias e conosco, na atualidade? Como naquele tempo, hoje ainda somos muito apegados aos bens que acumulamos, que adquirimos, e muitas vezes de forma lícita, com o suor do rosto. Mas o problema é que nos apegamos tanto a esses bens que nos tornamos capazes de abdicar de parte deles, quanto mais de tudo. Nos apegamos à casa, ao carro, ao animal, aos filhos, à mulher, ao marido, e nos apegamos de tal forma,
como se fôssemos proprietários, quando na verdade somos usufrutuários. Se somos usufrutuários, não somos os donos. Usufrutuário significa que eu posso utilizar aquele bem, mas não sou o dono. Com essa consciência, eu posso utilizar os bens, mas quando necessário desfazer de algum bem em prol do benefício do meu semelhante, eu devo dar o testemunho de que não sou mais apegado aos bens materiais do que a Deus. É um testemunho da nossa fé, como dizemos na doutrina espírita, a nossa fé racional, raciocinada. Então aqui a notícia que Jesus traz nessa parábola, nessa história contada por Mateus, no capítulo 19, é uma lição para todos nós em humanidade. Jesus, como grande professor, o grande rabi, tudo que acontecia, ele aproveitava para pedagogicamente nos transmitir uma lição para todos os tempos, a todos nós em humanidade. Quantos de nós somos incapazes de dar um sapato quando temos muitos pares no quarto, no guarda-roupa, no closet? Porque dizemos que gostamos tanto daquele sapato, mas eu tenho 10 pares, só tenho 2 pés. Ah, mas eu gosto muito daquele também. Essa camisa é de marca, mas eu tenho mais de 20. Ah, mas porque eu gosto muito dela. Passo 1 ano, 2 sem vesti-la. Então a gente se apega a tudo. E se não somos capazes de renunciar, de desapegar das coisas materiais, ainda não somos capazes de dizer que amamos a Deus sobre todas as coisas. E que amamos ao próximo como a nós mesmos, como recomenda Jesus, lá no Sermão do Monte. Meus irmãos, queridos amigos que me assistem nesse canal, é o que eu tinha para hoje, essa história do jovem rico, contada por Mateus e por Marcos. É uma história muito bonita, né? E de uma pedagogia fantástica. Se você ainda não conhecia, você já tem ouvido e não entendeu bem, espero que dê para tirar dúvida com esse vídeo. Você que é espírita, já deve ter ouvido nos centros espíritas, em palestras, muitos oradores falando sobre esta passagem evangélica. Você que é irmão de fé evangélica, nem pergunto, porque sei que vocês conhecem muito os evangelhos e conhecem bem essa passagem. O irmão católico também, na missa católica, na homilia, naquele momento do sermão do padre, também se fala muito sobre os evangelhos, e essa é uma das passagens também muito exemplificada. Então, agradeço a você que chegou até aqui o final. Se gostou desse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe, faça um pequeno comentário e compartilhe para alguém que você acha que pode e deve também conhecer essas passagens lindas do Mestre Jesus. Peço para você curtir, compartilhar, comentar, não para que eu seja monetizado. Eu sou um servidor humilde da causa do Cristo, então não quero ganhar dinheiro. E depois porque não atinge milhões nem milhares de visualizações. O objetivo aqui é que um só, talvez você que está vendo agora, tome proveito deste vídeo, interprete bem o que eu falei aqui e sirva para a sua modificação, para o seu desapego à materialidade. Isso me deixa feliz. Então, o canal é Beto Espírita, meu nome é Beto Brito, e te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, que o Mestre Jesus envolva com seu amor o seu coração, e de todos vocês que estiverem ou vierem assistir esse vídeo pela plataforma YouTube, também pelo Facebook e pelo Instagram.
Até a próxima. Um beijo no coração de todos. Fiquem em paz.